Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, minha gente, começando o nosso Bate-Papo das 6, esse programa que já é tradicional, né? Você sempre acompanha das 6 às 7 da noite, sempre de terça a sexta-feira com um tema novo, um assunto legal para a gente conversar aqui um pouquinho, né? Interagir, você participar conosco. Estamos ao vivo aqui pela TV Sim, canal 16.1 para toda a Grande Linhares, São Mateus, nosso sinal de Colatina, Cachoeiro também para o sul do estado e o nosso sinal na Grande Vitória. O pessoal de Vila Velha que nos acompanha bastante aqui no Bate-Papo. Dando uma olhadinha lá fora, o movimento nesse começo de noite de terça-feira aqui em Linhares, nossa cidade aqui do norte do estado, bem tranquilo aqui na chegada da cidade, chegada e saída, né? Ponte Joaquim Calmon, nas imediações ali, bem tranquilo nesse começo de noite. No sentido inverso, na parte norte da cidade, aí com certeza o trânsito está complicado, né? Sempre esse movimento mais intenso nesse horário de pico, as pessoas seguindo para casa, para as cidades da região norte também, o horário que o pessoal vem da Grande Vitória, o pessoal que vem para atendimento médico aqui em Linhares e região, passa pela BR-101 e aí há esse volume maior de veículos transitando, né? Então precisa ter cautela. O pessoal que nos acompanha pela Rádio Viva FM, estamos em transmissão simultânea. Obrigado pela audiência, bastante cuidado aí ao volante, tá bom? Nas redes sociais também, nosso Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube é TV Sim Linhares. Eu agradeço a você pela companhia, pela participação. O nosso WhatsApp está aí para você mandar mensagens, 996224547, para interagir, participar, dar a sua opinião. Ela é muito importante aqui no nosso programa. Esse programa sempre com reprise no dia seguinte pela manhã e domingo à tarde, a partir das 15 horas, tem reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Gente, esta é uma semana em que a gente fala sobre a prevenção às drogas. Refletir um pouquinho, é um assunto que a gente tem que tratar dele o ano inteiro, mas foi escolhido uma semana, um mês, né, o mês de junho aí, para tratar desse assunto, a Política Nacional sobre Drogas, e eu recebo aqui os nossos convidados, aqui do meu lado o Coronel Jones Matos, que é o secretário de Segurança Pública e Defesa Social de Linhares. Coronel, bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão, estamos aqui sempre à disposição, né? Prazer aqui dividir essa tribuna com o meu amigo Altamir, meu amigo delegado Fabrício. É uma honra a gente falar de um assunto tão importante como esse. Importantíssimo. Altamir Ribeiro, coordenador da Casa de Resgate São Francisco de Assis. Nossa equipe esteve lá semana passada, conversando com ele e os internos. Obrigado pela presença, Altamir. Claro, sou eu que agradeço, né? Inclusive a você e também a TV Sim, por sempre abrir esse espaço para a gente comunicar à população sobre esse assunto tão importante, né, nos dias de hoje. Maravilha. Delegado Fabrício Lucindo está aí conosco, é o chefe da Delegacia Regional de Linhares. Doutor Lucindo, bem-vindo, tá? Obrigado, Cláudio. O prazer estar aqui com vocês. O prazer também estar com o Altamir aqui, Coronel Jones, nossos amigos de Linhares. Tá certo. Doutor Lucindo, Altamir, Coronel Jones, olha, dados da ONU mostram que cerca de 284 milhões de pessoas na faixa etária de 15 a 64 anos, esses dados são até antigos, gente, ó, usaram drogas em 2020. 26% a mais que nos 10 anos antes. Desse total, estima-se que 11 milhões de pessoas estavam usando drogas injetáveis, aproximadamente metade delas vivem com doenças como hepatite C e 1,4 milhões com HIV. Isso são dados do mundo, né, do mundo inteiro. Mas é uma realidade que infelizmente afeta as Américas também e aqui o nosso Brasil, que tem esse grande problema que são as drogas, né, Coronel Jones? Na verdade, a droga é um mal que não tem classe social, né? Felizmente a gente vê isso tanto mais no nível mais baixo, numa classe alta, e ela atinge diretamente as famílias. Ela traz um prejuízo muito grande para as famílias, uma vez que ela, além de prejudicar o próprio usuário, ela acaba prejudicando também toda a família. Então a gente tem que ter um cuidado muito especial, porque ela tem realmente
conseguiu trazer um grande dano, né, à sociedade. Pois é, Altamir, traz um problema assim, das mais diversas ordens, né? A questão da segurança, da saúde pública, isso, como diz o coronel, desagrega tudo, né? Olha, é o seguinte, a questão das drogas, começando pelo álcool, ela desestruturando uma pessoa, essa pessoa vai desestruturar toda a família. Existem muitas famílias que se dissolveram, que acabaram, por questão do uso da droga ali no seu seio familiar. Também tem, além das separações de casais, os acidentes automobilísticos, né, as desavenças, brigas entre pessoas, estando drogados ou alcoolizados. Então o dano é muito grande. Pois é, delegado, isso traz uma sobrecarga no sistema governamental, né, o sistema de segurança, de saúde, tudo isso é gasto público, é dinheiro que poderia estar sendo empregado em outras coisas, em que é um esforço que tem sido empregado para combater esse mal que é a questão das drogas, né? Inclusive o Altamir lembrou bem, a gente classifica as drogas, as pessoas costumam classificar drogas só as ilícitas. Mas existem dezenas de drogas lícitas que estão aí sendo consumidas livremente pela população. Um dos exemplos que o Altamir citou foram o álcool, né? Que é tão nocivo para a saúde quanto qualquer outra droga. Mas, Cláudio, você me lembrou uma coisa curiosa, é que a sociedade paga 2 vezes pelo consumo de drogas. Primeiro, porque a sociedade, ao consumir drogas, ela financia o traficante de drogas. Ela, obrigatoriamente, o camarada só vai traficar drogas em locais onde as pessoas consomem drogas. E essa mesma sociedade que financia o tráfico entorpecente e os traficantes, ela financia o poder público através dos impostos para combater aquele que ela financia. Então a sociedade paga 2 vezes, uma vez para usar as drogas e financiar o traficante, e a segunda vez quando ela financia o Estado para que o Estado combata aquele traficante que você comprou droga. Ou seja, né, coronel, é um ciclo vicioso aí. E a gente observa, Cláudio, que cada vez mais isso, não são só dados da ONU, né? Sim. Mas isso, não sei se é o momento que a gente vive, cada dia, né, os traumas em decorrência das próprias incertezas da vida, né? As pessoas hoje, ou essa correria, né? Ou até mesmo rede social. Então a gente percebe que isso tem aumentado muito nos últimos dias, né? Isso tem trazido assim prejuízo muito grande para nós da área de segurança pública, né? A gente, por exemplo, a gente observa as pessoas que estão hoje em situação de rua. Exato. Né? Cada vez que você aborda uma quantidade de pessoas dessa, 99% fazem uso de droga lícita ou ilícita. Bebida alcoólica e droga de modo geral. Então isso leva a pessoa, além dela destruir, né, a própria família, ela destrói a própria vida, a dignidade dela, né? Ela passa a não existir, né? Não é ela mais que existe, né? É a droga, é o álcool que começa a falar mais alto na vida dessas pessoas. Bom, Altamir, a gente infelizmente sabe que essa é uma realidade, né? As pessoas acabam... e isso é uma coisa assim que vai... Dia após dia, né, a pessoa vai degradando ainda mais a vida dela. A gente vê essa realidade nas ruas aqui da cidade, né? Olha, quanto ao usuário de drogas, que aí é a área que eu trabalho, né, que eu acolho essas pessoas no tratamento da dependência química, e é muito triste você ver uma pessoa, seja ele muito jovem ou já com mais idade, essa pessoa, quando procura o nosso serviço, ele está dizendo com a sua atitude, eu quero parar. Porque quando ele procura livremente, né, a casa de resgate, ele está dizendo com a sua atitude, eu quero parar de usar droga. Cansei dessa vida. Cansei, não quero mais. Mas só que ele não consegue. E aí que vem a tristeza até da gente, sabe? Eu já tive a oportunidade de ver um dependente químico chorar. Ele chorar porque ele não conseguia permanecer no tratamento dentro da casa de resgate. Ele, por ansiedade, por crise, né, do seu organismo, ele deixou a casa chorando. Botou a mochila nas costas e saiu chorando. Vou pedir à nossa produção para colocar as imagens aí. A gente teve lá na semana passada um espaço muito acolhedor, muito bacana lá, a Casa de Resgate, que já tem 20 anos de estrada aí, né, Altamir? Mais de 20 anos, né? Então a gente preparou uma reportagem, José fez uma reportagem especial lá com os acolhidos, né, os internos, as pessoas que estão lá em tratamento. Quanto tempo dura, Altamir, o tratamento em média? Nós temos uma proposta de 8 meses, mas essa proposta ela é avaliada, né? Podemos aí, de acordo com os nossos técnicos, a gente fazer uma redução ou prorrogar esse prazo, tendo um acordo com a pessoa, com a família.
Bacana, a gente vê imagens aí lá do local, muito bem organizado, né? Também tem os dormitórios, tem um espaço para palestras, celebrações, enfim, um espaço completo ali, né? A cozinha, inclusive, né? Onde eu vi que tem até uma padaria lá, né? Temos. Que bacana, sala de computação, enfim. E aí o trabalho que eles têm, que tem uma rotina diária lá, né? Aí nós fazemos aí a laboterapia, né? Não é bem um trabalho, é para que a pessoa possa passar o seu tempo e essas laboterapias, esses trabalhos, né? Nós até fazemos alterações para a pessoa aprender a mudar, como deixar as drogas, e ele ter essa habilidade de estar mudando os seus afazeres, não é só uma coisa. Às vezes ele começa a fazer uma tarefa, ele se apega, ele está gostando, mas ele precisa mudar. É o exercício da mudança. Não pode se apegar àquilo ali, né? Rapaz, muito bacana o trabalho de vocês. Hoje vocês estão com quantos internos lá também? Nós trabalhamos com 50, mas hoje nós estamos com 47. 47 pessoas. Delegado Fabrício Lucino, eu imagino que o trabalho da polícia é um trabalho mais delicado ainda, porque assim, vocês atuam combatendo o crime, mas muitas dessas pessoas que são levadas às vezes para a delegacia são pessoas que vêm de uma família desagregada, desestruturada. Imagino que tem que ter um trabalho de psicólogo lá também, né? Esse que é um dos nossos problemas, que a gente acaba ocupando nossas funções, outras funções, né? Mas a Polícia Civil, a Polícia Militar, elas não foram criadas para educar ninguém. Exatamente. As nossas polícias foram criadas para poder combater o crime e só. E tirar do seio da sociedade aqueles mais nocivos para que eles se recuperem num sistema penitenciário. Mas nós, da Polícia Civil e da Polícia Militar, e a Guarda Municipal também, tenho certeza disso, temos um trabalho que a lei que extrapola as nossas funções, que é um trabalho mais social, de tentativa de convencimento, de educação, de palestras, de comparecer em locais mais críticos para poder a gente levar o nosso testemunho, entendeu? Então, além do nosso trabalho de efetivo combate ao crime, a gente faz esse trabalho também de tentativa, né? De ajudar um pouco, plantar um pouco a semente do bem. Pois é, a gente viu dias atrás numa operação, até o secretário de Segurança, Coronel Ramalho, né, aquele papo com aquele jovem, né? É verdade. Imagina que no calor do momento ali, o coronel, né, Ramalho tentando dar uma palavra para aquele menino para tirar ele daquela vida, porque bate até uma angústia, né? De, poxa, prende, solta. Eu faço agora, no início do ano, 50 anos nessa área de segurança, né? E é muito triste quando você vê um jovem perder a vida, né? Eu sempre digo que uma vez, alguns anos atrás, acho que já até contei isso aqui, uma mãe, ali no bairro São José, o filho vitimado lá, um jovem de 14 anos, né? E ela não chorou. E a gente ficou assim preocupado, por que essa mãe não chorou, né? Porque normalmente a perda de um filho é um sentimento, né? Muito triste. Mas depois a gente entendeu o seguinte, aquela mãe já tinha chorado todas as lágrimas, né? Então ela não tinha mais lágrima para chorar, ela chegou no seu limite, né? Então a droga, ela tem ela faz esse mal para a família, né? Ela traz um prejuízo muito grande. E é difícil, como diz o doutor Fabrício, é difícil para você combater, porque a segurança pública, ela tem uma função delimitada por lei. Exatamente. Né? Quando você pega uma pessoa ela cometendo um determinado deslize dentro da legislação, você tem que conduzi-la. Essa é a legislação, né? E muitas vezes é aquela situação que você falou do Coronel Ramalho. Então ele vai fazer o quê, né? Então são situações que a gente enfrenta no dia a dia, com adolescentes, com jovens, com pessoas idosas, né? E que a gente realmente tem que exercer uma outra atividade além da atividade de segurança pública. Eu imagino. Delegado, nos depoimentos, porque assim, a gente sabe que o público que está hoje, por exemplo, aqui na Penitenciária Regional de Linhares, no CDRL, é um público jovem, e a maioria ligada ao tráfico de drogas, né? O que esses jovens argumentam quando estão depondo lá, quando são apreendidos com droga, etc.? Entrou no mundo do crime por falta de dinheiro, por falta de... Enfim, eles argumentam alguma coisa nesse sentido? Bom, a regra básica é essa, né? Porque... Não teve oportunidade? Exato. A regra básica é essa. A argumentação deles é que vale muito mais a pena você entrar no mundo do tráfico entorpecente do que ir para a escola estudar, do que... São imediatistas, né? Do que você arrumar um emprego para trabalhar.
são imediatistas, mas que a consequência vem logo em seguida, porque, de regra, todos são presos, todos perdem o que ganharam, todos pagam na cadeia por esse crime que se tornou hediondo, o tráfico de entorpecente. Ou muitas vezes pagam com a própria vida, né? Infelizmente. Exatamente. A maioria das vezes. A morte de jovens é alta. Cláudio, né? aproveitando o gancho aí, doutor Fabrício, um dia desses nós estávamos ali, o senhor fazia uma palestra, o senhor comentou sobre o número, a porcentagem das pessoas que estão presas envolvidas com drogas. O senhor tem esses números? Ah, sim. Hoje, no nosso sistema carcerário, 70% das pessoas que estão lá detidas têm algum tipo de envolvimento com tráfico de entorpecente, só as drogas ilícitas, né? 70% por baixo é o número de pessoas que estão no sistema penitenciário por conta do tráfico de entorpecente. Até os casos, imagine que de homicídio, de roubo, muitas vezes tem uma certa ligação com o tráfico também. Exatamente. Né, o furto, o roubo, às vezes estupro, os homicídios, todos têm algum tipo de, quase todos têm algum tipo de ligação com tráfico ou com uso de drogas. Olha a tragédia que esse mal traz pra gente, né, Coronel? Olha, eu lembro de um fato que a gente presenciou, de um adolescente criado pelos avós. Olha que situação chega, né, o ser humano, com uma dependência química. E ele ali, num determinado dia, de manhã, alguém chegou na casa, ele estava sentado num banco e os avós mortos. Quer dizer, ele matou o avô e a avó que o criaram, né? E ele ali inerte, como se não tivesse acontecido nada, né? Então, assim, a pessoa, ela passa realmente, quando você fala sobre isso, é importante a gente ressaltar, né? Se você não tomou o primeiro gole, não tome. Se você não usou a primeira pedra, não use. Não ande com más companhias, né? Isso. Então, porque depois isso é irreversível. É muito difícil é o trabalho do Altamir, né? Então a gente poderia até dizer assim, quantas pessoas passaram pelo resgate e quantas delas realmente tomaram o rumo certo, né? Então não é fácil você consertar. Né? Então, assim, hoje a gente trabalha com a prevenção, mais tarde a gente vai falar sobre isso aqui. A gente trabalha com a prevenção, que é mais importante do que a repressão. Né? No resgate, respondendo ao seu questionamento, Coronel, nós já atendemos em torno de 3.500 pessoas, 3.500 homens. Muita gente. Esse número, provavelmente, se nós atingirmos aí 8, 10%, para nós está de bom tamanho. Já valeu a pena, né? É uma satisfação, né, para nós. Mas eu não sei se isso aí, porque a gente não tem esse acompanhamento, o pós, né, saída daquele tratamento. Mas como o Coronel Jones falou, a questão do sentimento, muitos deles perdem os sentimentos, né? Fica uma pessoa sem coração, sem amor. E parece aí que está anestesiado, né? O número que o doutor Fabrício apresentou, pela porcentagem, nós temos mais de 20 mil presos no estado. 23 mil. 23 mil. Então vai dar aí 15 mil presos, 15 mil pessoas presas. Só por tráfico. Só por tráfico e também outros crimes ligados às drogas. Então são 15, 16 mil pessoas que poderiam estar no nosso meio, estar no seu seio familiar, além das tragédias que aconteceram, dos prejuízos, né, que foram causados para que eles estejam presos. Então é um número que me preocupa e me impressiona. E um público em plena capacidade produtiva, né? Poderia estar estudando, trabalhando, né? E se a gente for observar o contexto atual, a gente tem muito mais oportunidades do que tínhamos 20, 30 anos atrás, em termos de aprendizado, de opção, né? Opção de vagas. Doutor Lucínio, o senhor falou uma coisa aí que ficou assim marcado, a questão do financiar o tráfico, porque muitas vezes o usuário, que às vezes é trabalhador lá, ganha seu salário e compra lá a sua droga para usar, ele acha, não, mas eu não tenho nada a ver com crime, porque eu compro, pago, faço meu trabalho, não cometo crime não. Mas na verdade ele é um co-participante desse crime também, né? Ele está financiando o tráfico de entorpecente. Toda vez que você gasta dinheiro comprando drogas, você está financiando o tráfico de entorpecente. Você financia o vendedor, que financia o atravessador, que financia aquele, que financia o outro e até o produtor. E às vezes a gente parece que é uma coisa tão longe quando você vê as grandes organizações criminosas do país, mas é tudo tão interligado, né? O pequeno traficante que está ligado a uma... Está ligado a um... Grupo, né? Porque, de regra, o Espírito Santo e talvez o Brasil não produz drogas, né?
A não ser algumas plantações de maconha que se acha ainda até hoje. Verdade. Mas no volume que é consumido. Aí não, isso tudo vem de fora do país. Entendeu? Tudo vem de fora. Gente, é preciso um trabalho conjunto aí, integrado para combater. Agora, como diz o Coronel, a prevenção é o melhor remédio, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho no segundo bloco, né, sobre esse trabalho preventivo, justamente para evitar que as nossas crianças, jovens, adolescentes entrem nesse mundo das drogas. Um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com o nosso segundo bloco. Voltamos com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, falando sobre a Semana Nacional sobre Drogas, um alerta, né? O grave problema social, um grave problema de saúde que nós vivemos mundo afora, e no Brasil não é diferente. A realidade do nosso país é muito grave e, claro, o nosso estado do Espírito Santo. Doutor Lucinda, a gente fala aqui do estado do Espírito Santo que é cortado por rodovias federais, temos portos, aeroportos, e via de regra a gente tem visto em muitas apreensões. É um trecho também muito usado, né, para esse transporte da droga, que não é produzido aqui, como o senhor disse, né? É verdade. Inclusive, uma das investigações mais importantes de combate ao tráfico de drogas nasceu aqui na costa do Espírito Santo, porque os criminosos estavam fixando drogas na lateral dos navios para serem embarcados para a Europa. E algumas desses pacotes acabaram se soltando e boiando e foram encontradas aqui em Pontal do Ipiranga, em São Mateus. Aí revelou uma rota aí, né? Revelou uma rota que foi descoberta, graças a essas primeiras apreensões, foi descoberto um grande esquema, inclusive com contratação de mergulhadores e tudo mais, para poder fixar essas drogas no casco dos navios. Os comandantes dos navios nem sabiam o que estava acontecendo, a droga saía daqui, ia para a Europa e lá eles tiravam. Gente, olha como que é a engenhosidade desse povo, criatividade, né? E a gente vê, né, Coronel, o fator econômico, dinheiro, né, que fala mais alto, infelizmente. As pessoas, enfim, arriscam tudo para poder enviar uma encomenda maldita. Na verdade, né? você tem dois lados, né? Você tem um lado que ele se aproveita da ingenuidade ou até mesmo da pessoa ali para poder subtrair o recurso, né, financeiro. E aquele outro que acaba sendo um dependente, o próprio nome já diz, né? Então ele passa a ser dependente não só da droga, mas daquela pessoa também que trafica, né? E o grande traficante, normalmente ele não usa droga. Né, doutor Luciano? Com certeza. Normalmente ele não faz uso de droga, porque ele vamos dizer, o ganha-pão dele. E ele né? sabe o mal que faz, né? Exatamente. Então ele convive com aquilo diariamente. Pois é, diante disso, gente, queria fazer uma pergunta aqui bem polêmica, mas enfim, né? É algo que a sociedade tem discutido. Muita gente tem opiniões sobre isso, agora não é algo que se fala assim de maneira tão explícita, mas é preciso fazer uma reflexão, porque muitos países aqui da América Latina, da América de modo geral, já adotaram essa medida. Não sei se vale a pena ou se não vale, tenho aqui a minha opinião, mas quero saber a opinião aqui do Coronel Jones, do Altamir também, com relação à liberação das drogas. Aí a gente fala principalmente da maconha, né, que eu acho que os defensores dessa ideia afirmam, né, que resolveria o problema. Você acha que isso traria algum benefício? Na verdade, quando você facilita o acesso, hoje a droga, ela é como se fosse um tabu também, né? Você tem esse lado, né? Quando você facilita o acesso, alguém pode dizer, não, agora eu não quero mais porque já está liberado, né? Eu não quero. Mas, por outro lado, se você facilita a dependência, né? Eu vejo a droga como um veneno, né? Você facilita hoje o acesso a um veneno, você tem a possibilidade de destruir muito mais do que se a pessoa tivesse mais dificuldade para alcançar esse veneno, né? Se você libera um veneno hoje, dizer o seguinte, olha, está liberado, vocês podem usar esse veneno aí, né? O mal para esse veneno para a sociedade vai ser muito maior. Se você dificulta o acesso ao veneno, as pessoas vão lutar para alcançar esse veneno, e vão pagar mais caro. Vão pagar mais caro, vai dificultar, né? Então isso eu acho que reduz um pouco essa questão que a gente fala aqui da própria agressividade, né, das pessoas, dos lares hoje que são divididos, né? Problemas e tal, que a gente enfrenta no dia a dia. Bom, Altamir, o que leva as pessoas a consumirem drogas, e a gente está falando de drogas de todo tipo, né? Tem as listas, como disse o delegado Lucindo aí, a pessoa entra no bar, pede uma bebida alcoólica, é uma droga, que pode levar a um consumo de drogas mais pesadas, inclusive ilícitas, né? Agora, o fator proibido ou não, a pessoa que quer usar, infelizmente, é difícil parar.
o cidadão que está com vontade de fazer uso, né? Olha, quanto ao álcool, eu tenho experiência própria. Eu fui viciado, né? Eu tive problemas seríssimos, me prejudicou muito o uso de álcool. E a minha maior tristeza, meu maior sofrimento foi quando eu quis parar e não consegui. Eu sofri muito para chegar à sobriedade, foi um processo muito doloroso, parei no leito de um hospital muito próximo da morte. Teve problema de saúde, hein? Inclusive, sobre a questão da liberação das drogas, eu tenho essa preocupação, porque hoje nós temos drogas aí que elas são muito mais poderosas na área viciante do que o álcool. Então eu vejo esse jovem, é a área que eu atuo, que eu trabalho, eu vejo jovens viciados em crack, por exemplo, que se liberar o crack e tal, eles vão usar intensamente, compulsivamente e não vão ter condição de parar. Porque nós não temos estrutura de atendimento hospitalar, né, ou comunidades terapêuticas para atender esse público aí na totalidade. Hoje nós já temos dificuldade de tratamento com os que estão viciados e que querem parar. Bom, você acha então que a situação pode ficar pior? Na minha opinião, sim. Pela minha experiência que eu vivi com o álcool, né, eu vejo que é muito pior. Nossas políticas públicas sobre drogas hoje, eu acredito que elas não são a ideal no Brasil. Nós precisávamos melhorar muito esse trabalho, tanto de repressão como de conscientização, de recuperação, né? Nós precisávamos melhorar muito. E se liberar, com todo esse trabalho aí, né, não vai ser necessário. O que está provado, né, doutor Lucindo, é que o modelo não está funcionando, assim, né? Porque está uma briga de gato e rato, né? A polícia faz o trabalho dela e constitucionalmente tem essa obrigação de fazer, agora não está resolvendo. Isso assim, isso eu tenho dados, né? De um estudo que a gente fez na nossa delegacia regional, que há 15 anos atrás, uma pedra de crack custava R$10. Nós enchemos os presídios, apreendemos droga para todo lado e o preço da droga em 2023, 15 anos depois, é R$10. Veja que situação curiosa. A gasolina subiu, o salário mínimo subiu, até meu salário subiu, por incrível que pareça. Mas a pedra de crack continua sendo 10 conto. Tabelou em R$10. E é a droga que, assim, é o símbolo da desagregação da pessoa, né? A dignidade humana já está no fim mesmo, né? Na verdade, a clientela dessa droga é uma clientela de um recurso menor, né? Então, é aquilo que a gente falou do traficante, ele não quer perder o seu cliente, né? Então, se ele aumentar o preço, aquele nível de clientes que ele tem, se a gente pode chamar assim, ele vai perder. Exatamente. Né? Então, ele mantém esse preço exatamente para manter essa clientela fiel, né, que ele acaba tendo, né, dentro da sociedade. E o crack, né, doutor Lucindo sabe mais do que eu nesse sentido, ali já é o conjunto do que sobrou daquela porcaria maior, né? A droga pura aí, da cocaína, enfim. O que sobrou ali faz esse produto. É o refúgio do refúgio. Refúgio do refúgio. Por isso que eu imagino que é tão barato. Tão barato. Barato, né? Aspas, né, gente? Que o preço é muito alto, né, Altamir? Ah, sim. Para você adquirir, em termos financeiros, talvez não seja um valor alto, e até, pelo que o doutor Fabrício aqui citou, está até, né, estabilizado o preço aí com uma facilidade. Congelado. Só que o preço que a pessoa vai pagar, primeiro que muitos pagam com a sua própria vida. Exatamente. Né? Agora, a dignidade da pessoa, a gente vê que o ser humano, ele perde a sua família, ele perde o emprego, ele perde as amizades, né? Ele às vezes deixa o seu lar, uma família bonita, né, uma casa arrumada, e ele perde tudo isso e chega ao ponto de morar nas ruas. Né? Passa a se tornar praticamente um mendigo. E como o Coronel Jones citou aqui, que o público que consome drogas é um público de poder aquisitivo mais baixo, isso é verdade. A maioria, né, o consumo maior de drogas, eles acontecem nas periferias ou nos bairros mais afastados. Mas ali no resgate, na casa de resgate, nós já recebemos ali pessoas de nível superior, engenheiros, farmacêuticos, né? Ultimamente, agora, muito recente, nós recebemos um médico,
né, que passou lá com a gente. E nós temos lá também grandes profissionais. Hoje nós temos lá torneiro mecânico, temos pedreiro de acabamento, pessoas que aqui fora, né, está faltando esse profissional que poderia ganhar um bom dinheiro. E estão lá na casa de resgate, sem a mínima condição de se integrar à sociedade e ao mercado de trabalho. Veja, então né, atinge uma forma muito ampla hoje. Desagrega completamente, né? Vamos mostrar mais imagens, pedir a nossa produção. Tem outro projeto aqui em Linhares também importante, a gente falou do resgate, mas o pessoal da Igreja Batista também faz um trabalho muito bacana e nós estivemos lá acompanhando. Vou pedir para colocar imagens. Tem depoimentos também. O Cristolândia, Coronel Jones. Conheço. Parceiro aí, o pessoal da Igreja Batista ali de Interlagos, né? Esse pessoal faz esse trabalho aí com essas pessoas, recuperando. Tem ali o coral, né, que eles fazem as suas aulas, tem a culinária também, desenvolvem muitas atividades, enfim. E a gente vê que o fator religioso, cristão, também é uma força nesse sentido, para recuperar a pessoa, né? É verdade. Tá vendo ali o trabalho feito pelos internos. Tem os depoimentos aí também, pessoal? Se tiver, pode colocar, né? Trabalho feito pelo Cristolândia, ali no bairro Interlagos. E aí, se a gente for ouvir, tem histórias das mais diversas, né? Pessoas que estão superando, né? Porque a palavra curado não existe, né? Também para um dependente químico. A dependência química, ela tem tratamento. Ela não tem cura. Eu, por exemplo, sou um alcoólatra. Eu sou alcoólatra pro resto da minha vida. Então, se eu hoje experimentar um copo ou uma dose de qualquer bebida, eu vou acordar esse elefante que está adormecido dentro de mim. Tá ali quietinho. Tá ali quietinho. Mas se você acionar, né, ele vai voltar e eu vou ter lá os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que eu tive lá no passado. Tem que ter um autocontrole muito grande, né? Normalmente o uso da droga, a pergunta, né, que foi feita ao doutor Fabrício, a gente vê o seguinte: muitas vezes são problemas sociais, até mesmo psicológicos que as pessoas adquirem, né? Em decorrência do próprio convívio familiar, e ele procura um refúgio. Né? E nesse refúgio que ele procura, ele acaba encontrando, em vez de um refúgio, um problema maior que a droga, né? Então, quando você comentou aí da questão religiosa, né? Quando você tem esse problema e você procura um refúgio realmente espiritual, você vai encontrar um apoio ali, né? Todo um trabalho que é feito lá para Altamir, para a Casa de Resgate, se você for lá, por exemplo, as missas que são rezadas, os horários de alimentação. Então, é uma nova vida, uma nova oportunidade que as pessoas têm, uma nova rotina, né? Inclusive espiritual. Sem dúvida. Doutor Lucindo, em relação aos presos, né? Nós falamos aqui de um universo de 23 mil presos no sistema prisional capixaba hoje. A questão da reincidência também é um grande fator, né? Porque a gente sabe assim, muitos desses jovens são presos, depois de cumprir lá um lapso temporal lá, são liberados do sistema, mas acabam voltando para o tráfico, né? Esse é um outro fator, né? Sim. Essas pessoas normalmente, esses dias, por exemplo, nós acabamos aprendendo um rapaz que ele tem 11 passagens pela polícia. Todas elas com algum tipo de envolvimento com o uso e tráfico de entorpecentes. A gente tem aqui no centro da cidade de Linhares um verdadeiro batalhão de gente vagando pela cidade, que a grande maioria são usuários de drogas, e alguns deles praticam furtos e arrombamentos no centro da cidade e nas áreas comerciais. Então, essas pessoas são recorrentemente presas, encaminhadas para o sistema carcerário, são liberadas e voltam a delinquir novamente, porque são dependentes químicos, né? E eles usam os furtos e roubos para sustentar, manter a sua subsistência e ter dinheiro também para poder continuar comprando drogas. Ô, coronel, aí a gente parece que falta, assim, na política de combate, parece que está faltando algo, né? Porque assim, a polícia faz esse trabalho, leva para lá, prende, tem que soltar, mas tem um problema de saúde pública também, né? Porque o que a gente observa, tem uma dependência. O que a gente observa, Cláudio, hoje não existe uma política pública direcionada diretamente para esse pessoal, né? Bem definida, porque né? Você tem hoje, por exemplo, a Casa de Resgate, a pessoa tem que ser voluntária. Ela não vai para lá coercitivamente. Né? Então, muitas vezes, é aquilo que a gente disse aqui, a pessoa hoje ela não se domina mais. Né? Ela não é ela mais que fala. Ela perde a dignidade, ela perde a força, ela perde tudo na sua vida, né? Então, se você não tiver uma política pública de qualidade, mesmo coercitiva, né, para que essas pessoas sejam levadas a um tratamento, porque existe o tratamento, talvez não a cura,
né? É uma cura. Mas ela vai melhorar. Ela vai melhorar, ela vai... Se você tem uma atividade... Hoje nós temos um trabalho importante dos grupos ligados à Igreja Católica, do trabalho que o Altamir faz, que são os grupos de apoio familiar. Né? Então, além do dependente, você leva... A família vai também para essas reuniões. É co-participante ali. Exatamente. Então, isso acaba ajudando. Então, hoje é muito... O trabalho que é feito não é um trabalho que realmente tenha um investimento necessário, né? Para pelo menos amenizar essa situação aí. E é interessante, né, Altamir, que a partir do momento que você dá a oportunidade à pessoa até de se expressar, parece que ela se sente importante e isso ajuda também no tratamento, né? Olha, Cláudio, é comum quando a pessoa chega na casa de resgate, os primeiros dias, os primeiros meses, a alegria da pessoa. O encantamento. Né? Se tornar um cidadão, ser respeitado, né, ser ouvido. Né, que coisa que aqui fora ele não seria. Né? E também, como o Coronel Jones falou, nós recebemos ali um dependente químico que foi por livre e espontânea vontade, mas junto com a família. Nós pedimos a presença da família. Mas nós aí vamos trabalhar também a família. Nós temos um trabalho muito forte com as famílias. Porque se a família deixa um dependente químico lá na casa de resgate, com o seu comportamento todo errado, todo difícil, né? Que envergonha a família, decepciona, às vezes subtrai algum produto dentro de casa, né? Outras atitudes assim desagradáveis. Então é um cidadão altamente decepcionante dentro de casa. Só que daí 8 meses, a família vai receber outra pessoa. Uma pessoa que passou por toda uma orientação, por toda uma formação, recebeu até uma orientação religiosa, como aqui o Coronel Júnior citou. Então a família precisa estar preparada para receber essa pessoa. Porque se não acontecer essa formação, essa orientação com os familiares, eles vão receber na cabeça deles o mesmo que eles deixaram lá. E o tratamento vai ser... Vai desarrumar tudo. Né? E aí a pessoa, às vezes, lá ele chorou, lá ele passou noites sem dormir, lá ele esforçou, ele sacrificou as suas crises de abstinência, né, para conseguir chegar ali no final do seu tratamento. E chegar em casa não ser reconhecido, né, e ele já tem o vício, a decepção, às vezes, né, a ofensa que a família pode provocar. O desapontamento, ele pode voltar a usar. Interessante que ele tem, Cláudio, que a família tem que ser preparada também. Né? Ela tem que ser motivada a receber, ela tem que ser orientada da forma, porque muitas vezes a própria família... A gente diz isso hoje, uma família desestruturada, ela pode gerar esse tipo de comportamento. Sem dúvida. Né? Então você tem um pai, por exemplo, se você tem um filho que começa a usar álcool, e o pai contumazmente usa álcool em casa, a tendência dele é fazer. Né? Então não adianta ele ir para lá, fazer um tratamento de 8 meses, ele volta para casa, está lá a bebida, está tudo fácil, ele vai voltar a usar. Lógico. A estaca então, zero, né? Esse trabalho com a família também é extremamente importante. Ô, doutor Lucindo, a gente vê também um público crescente com relação às drogas, é o público feminino, né? Isso é algo preocupante, né? Muito. As muito mulheres preocupante. hoje, né? É muito preocupante porque... como a gente estava falando sobre o sistema carcerário, no passado, o Coronel Jones lembra, o Altamir também, a gente praticamente não tinha presas mulheres, né? Eram pouquíssimas. Pouquíssimas. Hoje nós temos presas mulheres em São Mateus, presas mulheres em Colatina, presas em Cariacica. Então, assim, a população carcerária feminina aumentou estratosfericamente, tudo por conta desse envolvimento com o tráfico de no drogas. tráfico de entorpecente, que ele produz outros crimes e produz mais desordem familiar. Pra ter uma ideia, Cláudio, quase todas, eu não vou dizer todas para não ser injusto, mas quase todos os crimes vinculados à Lei Maria da Penha ou tem drogas lícitas ou ilícitas envolvidas no meio. Conscientemente não foi, né? O camarada tá ali, ou ele encheu a cara de bebida alcoólica, ou ele está usando droga, ou ele ou a mulher, para poder chegar a esse desacerto e parar numa delegacia, de regra. Vê como é que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, né? Uma coisa puxando a outra. Gente, mais um breve intervalo, nosso bate-papo das 6 hoje muito interessante, falando sobre esse tema tão atual, tão importante para a gente discutir. É a Semana Nacional sobre Drogas, com uma vasta programação acontecendo no Brasil afora nesta semana. Voltamos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco.
Voltamos, minha gente, com o nosso terceiro e último bloco de hoje, falando um pouquinho sobre a Semana Nacional sobre Drogas, recebendo aqui o Coronel Jones Matos, secretário de Segurança Pública aqui do município de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares, falando um pouquinho sobre o trabalho da Polícia Civil, né, de combate às drogas, e o Altamir Ribeiro, coordenador da Casa de Resgate São Francisco de Assis, que faz um trabalho muito importante de recuperação das pessoas que se declaram com o desejo de serem recuperadas. Porque muita gente, né, Altamir, eu acho que a maioria acha que está tudo resolvido, que não está viciado em nada, que não precisa de tratamento, né? A pessoa, até ela admitir, né, que nós fazemos um trabalho dos 12 passos, né? São 12 passos, uma escadinha, uma sequência de orientação. O primeiro é o admitir. A pessoa precisa admitir que ela é dependente, que ela precisa de ajuda e que ela tem que ceder, né? Isso aí é o mais difícil. Às vezes a pessoa pensa que está bebendo ou usando droga por esporte ou em ocasiões especiais. Que a hora que ela quiser parar, ela para. Usa por recreação e que tem controle. E aí acontece igual aconteceu comigo. Eu pensava assim, o dia que eu quiser parar, eu paro. Só que o dia que eu precisei parar, eu não consegui. Realmente é complicado. Doutor Lucindo, a gente falou do encarceramento, mas a gente sabe que a lei sobre drogas ela é dura com relação ao tráfico, mas abre também ali algumas situações para aquele pequeno usuário que ainda é crime portar a droga, né, o cigarro de maconha, etc., agora não fica preso, né? A gente sabe que assim, a lei também tem essa sensibilidade, né, de a lei balancear essas coisas, né? O usuário de drogas, ele não fica preso, não. Ele recebe alguma reprimenda no Juizado Especial Criminal, mas ele, de regra, não fica preso. O nosso grande drama, Cláudio, é o seguinte: até que ponto a gente considera um cara usuário? Por exemplo, o camarada pega 15 pedras, 5 para usar e 10 para vender. Ele é um usuário ou ele é um traficante? É bem subjetivo isso aí, não né? Aí você vai dizer o seguinte: por que nossa carceragem está cheia de gente? Porque a grande maioria deles também são tráfico de farelos. O camarada que vende 10 pedrinhas para poder usar 5. Então existe uma situação de dependência química que praticamente, como o Altamir falou, o cara se torna um refém do uso de drogas, e para isso você tem que vender droga para sustentar o vício. E é interessante que a gente vê que muitas famílias, até a gente já viu alguns casos de jovens que são apreendidos ou presos ali, adolescentes, né? Em que o pai e a mãe até tem uma certa surpresa, mas assim, não é tanta surpresa assim, e dizer que achar que aquele ali é um trabalho, né? Tá vendendo as buchinhas dele lá, tá botando dinheiro dentro de casa. Infelizmente tem essa realidade no país ainda, né? De achar que é um trabalho aquilo. Ô Cláudio, existem famílias que passam necessidades, que às vezes falta o básico, o arroz com feijão dentro de casa. Passam fome, na verdade. E às vezes um adolescente de 13, 14, 15 anos se envolve ali com o tráfico e começa a levar algum dinheiro para casa. Então, o pai, a mãe, a tia, a avó, com a qual essa criança mora, ela às vezes não está de acordo com aquilo que aquele adolescente está praticando, mas ela precisa para a sua sobrevivência. Então tem adolescentes aí, 14, 15, 16 anos, que estão sustentando a casa, a família, com o tráfico de drogas. É lamentável. Infelizmente, nós temos triste, essa realidade. Tem uma questão social aí também muito séria, né? Gente, vamos falar de prevenção. O Coronel Jonas está feliz da vida porque essa semana de formatura da turma do PRES, né? Que é o Programa de Resistência e Cidadania. A gente está vendo as imagens lá, Coronel, hoje de manhã, né? Muito bom. Esta terça-feira, lá Baixo Quartel. Baixo Quartel. A turma da guarda aí, ó, marcou presença. Aliás, tem os agentes da guarda que passam a instrução para os meninos. Exatamente. Na verdade, é um trabalho feito pela Guarda Civil e agente de trânsito, né? São 12 módulos, dos quais 7 módulos são de resistência às drogas. Olha, que bacana, gente. Então tem um pouco de orientação com relação a resistir, né? A questão das drogas. Lá eu vejo que tem o personagem, o amigo da onça. Exatamente. Então de forma lúdica, né? Pela os idade guardas, deles, eles né? ficam 90 dias, né, nas salas de aula, ministrando uma vez por semana a aula e principalmente para quinto e sexto ano. Por que quinto e sexto? Porque é a faixa etária que as crianças estão mais vulneráveis. Né? Então, assim, isso acaba dando a eles uma oportunidade, a gente pode dizer assim, né? Dando a eles uma condição de escolher entre o certo e o errado, né? Então, nós tivemos também a presença do K9 lá, da Polícia Militar, né? Exatamente, fazendo uma esperta, né? Exatamente, né? Fazendo uma demonstração lá. Agradeço que é o comandante
da Polícia Militar, o Coronel Tassiano, né, por ceder essa equipe para estar lá. Interessante. Doutor Lucindo, imagina se a gente tivesse mais programas como esse, Brasil afora, a realidade poderia ser outra, né? Porque esses meninos estão com 10, 11, 12 anos. Exatamente. Né? Daqui a pouco tempo são maiores de idade. É verdade, eu converso muito sobre política, sobre essas questões de tráfico de entorpecente e a gente já percebeu que segurança pública não se faz com polícia civil e militar. Segurança pública se faz assim, com educação de boa qualidade, tanto familiar como educação instrutiva na escola, né? Então, assim, a sugestão que eu deixo sempre para os meus amigos que militam na política é que nós precisamos investir maciçamente em educação, tanto familiar como instrutiva, nas periferias. Sem dúvida. Porque é aí que vamos resolver o problema. Eu até abdico dos investimentos públicos no meu bairro de classe média, se os investimentos forem em prol aplicados para na pobreza e na educação e nas comunidades mais carentes. Teríamos um gasto menor com segurança pública, com saúde, tudo isso ia diminuir. Né? Quando você fala em prevenção, o custo é muito menor, né? A repressão, o custo é muito alto, né? Aí você está falando em segurança pública, você está falando em polícia, está falando em construção de presídio. É todo um conjunto. Você está falando em segurança para vigiar o preso ali. Então é uma estrutura imensa, né? Verdade. E a prevenção, o custo não é tão alto. Você vê, hoje nós estamos formando, Cláudio, nós vamos formar agora no dia 4 de julho, né? Uma outra turma maior, mas nós estamos chegando a quase 1.000 alunos esse semestre, né? Olha só. Então, assim, da rede pública municipal. Então é um investimento que é feito, eu não digo que é custo, né? Investimento. E o município tem feito esse trabalho, né? É um trabalho extremamente importante. E só Linhares tem esse projeto, né? É um projeto pioneiro aqui do município de Linhares e, graças a Deus, tem tido. Nós já atendemos quase 5.000 alunos da rede pública municipal. Os municípios aí, gente, pessoal que está nos assistindo de outras cidades, secretários municipais, pode copiar a ideia, tá? Pode, deve copiar. A gente está à disposição, inclusive, para ir lá, né? Para ajudar, se for o caso. Gente, obrigado. A produção pediu para a gente encerrar o programa, já está no finalzinho. Doutor Lucindo, obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço, estou sempre à disposição aqui para conversar com nossos amigos Altamir, Coronel Jones, Cláudio. Prazer estar com você. Obrigado mesmo. Altamir, obrigado. Leva nosso abraço ao Olha, só uma palavrinha. O Prece, ele leva para essas crianças e adolescentes uma informação muito importante. Uma preparação para eles dizer não às drogas. Resistir. Porque todos eles vão ser convidados a usar dúvida. drogas. Então, se ele já tiver a resposta pronta, isso vai ajudar muito em todas essas tragédias que nós aqui citamos. Vai prevenir. Então, muito obrigado, Cláudio, também a TV Sim, por essa oportunidade. Né, e a gente espera que estaremos aqui outras vezes trazendo mais informação, falar com a população sobre esse assunto tão importante para a vida, né, para as famílias. Sem dúvida. Nós que agradecemos. Obrigado, meu amigo Cláudio, sempre um privilégio, né, estar aqui com você, a gente compartilhando aí com o doutor Lucindo, com o Altamir, aprendendo cada dia mais, né? A vida é um círculo, né? E a gente fica muito feliz em poder estar aqui debatendo esse assunto tão importante para a nossa sociedade, para o nosso Linhares. Então, muito obrigado por essa oportunidade aqui. Nós que agradecemos, Coronel. Gente, o nosso programa está terminando, tem reprise nesta quarta pela manhã, domingo à tarde. Todos os programas veiculados ao longo da semana também são reprisados. No nosso canal no YouTube, você revê esse programa, pode compartilhar e dar seu like. TV Sim Linhares. Obrigado pela sua audiência. TV Sim, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares.